Então, mas nessa região oeste, principalmente a partir do Dnieper em direção ao oeste, não tem conflito militar, exceto bombardeios Sim. esporádicos, não tem soldados russos, não tem tropas russas, absolutamente nada, Não, nem Odessa. Não, Odessa, eu não sei sobre a Odessa particularmente. Eu sei que os meus amigos em Odessa estão agora tranquilos, e o maior problema para as pessoas agora é terem medo de irem para as tropas, para a guerra, porque muitos têm medo que eles não sabem lutar e depois, se eles vão para a guerra assim de repente, vão ser mortos no próximo momento, porque literalmente não sabem como usar as armas. Aí segue esse problema, que as pessoas têm medo de serem apanhadas e vão receber uma carta, vai para a guerra. Mas o nosso governo ucraniano fala que não faz mal, tudo tranquilo, ninguém vai roubar ninguém para a guerra, apesar de que outros falam, né, aquele rádio da popularidade, tipo, tomam cuidado, não saem para a rua, estão roubando vocês para a guerra. Depende das pessoas que falam. O que mais? Na minha região, que é Jitomer, muitas aldeias acabaram igual àquela aldeia que todos nós vimos, aqueles horrores, aquele massacre que fizeram os russos. Perto de Kiev, a capital, assim, também. Única dúvida que eu vejo que as pessoas tiveram é porque é que eles deixaram sair os russos. Aí chega a outra pergunta: será que houve alguma finanças russos? Porque consegue me ouvir agora? Agora sim, deu uma travadinha. Agora voltou. Bom, então, os soldados ucranianos, e nem só, estão com uma grande dúvida por que deixaram sair os soldados russos dessas cidades, ou seja, de primeiro deixaram atacar, depois deixaram sair. Nós temos uma grande dúvida por que isso foi deixado. Será que foi por motivo que haviam soldados ucranianos, que não, houve uma troca, né? Se vocês deixam sair os soldados russos, a gente retoma os soldados ucranianos. Ou tem muito será que mistério alguém nessa guerra, não tem? Tem muita coisa. Por exemplo, você sabe que eu soube ontem, inclusive comentei isso na minha live, que tem gasodutos que passam pelo território da Ucrânia, que levam o gás da Rússia em direção à Europa e que continuam funcionais. Então, o que a gente observa, de modo geral? Que os gasodutos, e não estou falando só sobre esse conflito, conflitos de um modo geral, os gasodutos valem mais do que a vida das pessoas, porque os gasodutos muitas vezes são preservados. Então, aqueles gasodutos, teoricamente, quem assiste aqueles gasodutos operacionais imagina que não existe conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Não existe problema. Mas as vidas das pessoas são menos protegidas do que os gasodutos. Quer dizer, a decisão dos políticos, de um modo geral, de quem tem o poder, vamos preservar os gasodutos, porque se nós atacarmos os gasodutos, nós temos nossos dias contados. Mas as pessoas, a vida das pessoas não vale nada. Os gasodutos estão presos. E aí, nesse conflito, em Nagorno-Karabakh foi da mesma forma. Alguém entrou aqui no chat e diz assim, que eu não posso falar sobre Nagorno-Karabakh, que ele vai me denunciar para o governo do Azerbaijão. Já foi providencialmente bloqueado, porque as coisas não funcionam assim. A gente tem que dar espaço para todo mundo expor seu ponto de vista. Se você já imaginou se as pessoas não pudessem expressar seu ponto de vista e elas ficassem todas reféns desse tipo de ameaça, desse tipo de construção? Se você falar isso, se você falar aquilo, nós temos que ter um pouco de distinção e coragem como cidadãos e cidadãs do mundo para falarmos a respeito do que a gente sabe, do conhecimento que a gente tem a respeito das situações. E essa do gás é uma coisa muito chocante, porque você viu, muito provavelmente, não sei se você tem conhecidos que foram vítimas, ou se você conheceu pessoas que perderam coisas, ou que perderam familiares, ou perderam parentes. Dentro da minha família, eu não posso falar muito sobre isso, mas Claro. A família da minha sobrinha, ela é de Bucha. Então, para mim, aquelas fotografias foram mais do que chocantes. Aquelas histórias das pessoas contando como foi aquele massacre, genocídio dos ucranianos agora, foi mais do que assustador. Eu não consegui nem entrar no YouTube, nem nada, porque vendo aquelas fotografias, saber a cidade de Bucha, que todos nós agora conhecemos como a cidade de massacre, mais popular, mais visto pelas fotografias, é uma das cidades mais populares perto de Kiev, perto da capital. Quantos quilômetros da capital? Infelizmente eu não sei bem quantos quilômetros da capital, mas ficava perto, ficava muito perto.
É tipo uma cidade dormitório, mas era uma é cidade isso? bem popular. É uma cidade onde Não, as pessoas... ela Não? era uma sede cultural, eventos culturais, eventos internacionais, até várias escolas de inglês, eu sei que lá ficavam. Algumas vezes até algumas coisas ligadas à ONU ficavam lá, ou seja, as pessoas faziam reuniões lá com alguém que vinha da ONU. Eu sei que era uma cidade muito... que assim, lá acolhia povo e tinha lá hotéis para pessoas visitarem a cidade e conhecerem a cultura ucraniana, porque tinham lá monumentos à honra dos ucranianos e tudo mais. É uma cidade muito cultural. Pelo menos eu considero ela assim. E dizem agora que, obviamente, que também as aldeias perto de Kiev, outras aldeias que ninguém fala, sofreram a mesma coisa que a Bucha, mas a Bucha foi uma coisa mais demonstrativa. E para mim essas fotografias foram tão chocantes, tão assustadoras, que literalmente as pessoas falavam para mim, porque é que você assiste as notícias e tudo mais, mas para mim não foram simplesmente as notícias, foi uma coisa que literalmente... Eu sei que a minha sobrinha, a família dela está, graças a Deus, está bem, mas para mim aquilo foi, tipo, literalmente já não é algo quem fala, isso já está aí perto de você. E eu estava partilhando, nós sabemos uma garota que dança, que fazia e faz danças, aulas de dança, e ela tinha uma casa em Gostomel. E ela mostrou, é uma conhecida, mas também ela é muito popular, ela é muito popular mesmo no Instagram. E ela fala russo, e a casa dela foi, primeiro, a única casa que ficou salva entre todas que foram bombardeadas, mas essa única casa que ficou salva, ela foi, assim, foi o alvo daqueles quem rouba por parte russa, né? Os militares russos entraram nessa casa e fizeram lá um deboche, literalmente. E o que eu não consigo compreender o porquê dos militares russos entram nas casas, onde é que está a moral deles, né? Será que eles saíram de uma floresta e não viram nada? Que eles estão entrando nas casas e derrubando as casas. Por parte da Ucrânia, eu não consigo compreender o porquê disso. Não tenho uma compreensão disso. Porque é que as pessoas estão entrando nos apartamentos e roubando absolutamente tudo? Pelo menos assim conta a imprensa ucraniana, que tudo, desde frigideiras, frigoríficos, que é a geladeira no Brasil, até a sutiãs e tudo mais. Eu não compreendo isso, não consigo compreender. Será que a Rússia vive tão mal para fazer uma coisa dessas, entrar nas casas e roubar? E, inclusive, a imprensa belorrussa está nos passando pelo Telegram e tudo mais, que eles agora, os militares russos que estão na Bielorrússia, estão agora mandando isso tudo para a Rússia. Para nós isso é chocante, tipo, literalmente. Provavelmente para as pessoas que são Eu acho mais que... da intelectualidade. Não, eu acho que para quem está perto, o sofrimento das pessoas que vivem uma ação, por exemplo, de conflito dessa monta, a questão de sofrimento humano, e inclusive emerge a identidade nacional, né? Porque nesse caso de conflito, como esse que a Ucrânia está vivendo nesse momento, a ideia é que, mesmo que haja uma oposição importante ao governo, contestação sobre a legitimidade do governo, é que quando existe esse tipo de sofrimento, existe a formação de uma certa unidade.